Vamos à nossa abertura do mercado de hoje, sempre de olho nas melhores oportunidades. Nesta abertura, temos os resultados, boas e más notícias, CSN Mineração, seu resultado do terceiro trimestre de 2024. Também vamos falar da controladora, que parece que o prejuízo foi ainda maior. Então, temos aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, que parece que agora vai se interessar em vender o restante da CSN, para cobrir todos esse prejuízo trimestre a trimestre. Também os investidores CSN também estão aguardando um dividendo, vamos acompanhar para ver, porque também tem caixa, mas também ao mesmo tempo que tem caixa tem bastante dívida, vamos falar sobre isso. Banrisul, resultado do seu terceiro trimestre de 2024, já estava até comparando aí com os períodos anteriores, para a gente trazer uma visão sobre o BRCR. Estou posicionado aqui, uma posição muito forte na minha carteira, tá? Raizen também trouxe o seu resultado e também alguns comunicados ao mercado. Vamos falar da Taurus, né? A Tasa 4, 9,97. E esse resultado, será que foi bom do terceiro tri? Vamos olhar para esse resultado também nesta manhã, um fato relevante aqui de Tasa. Jales Machado, recentemente aqui, faz muito tempo, né, que a gente não fala de Jales. Vamos trazer esse resultado. Também temos a CVC. E depois vamos passar para os fatos relevantes, comunicados que saíram na noite anterior. Então, nessa abertura, uma abertura que estamos de olho em tudo, em todas as melhores ações, já vai deixando aquele like, aquele comentário. Temos o Banco ABCB4 e também a Marco Polo, que foi um tiro certeiro aqui ao nosso investimento que fizemos no início deste ano, né? Subiu e parece que é aquilo, né? O pessoal não está mais querendo viajar de avião, porque está muito caro, e agora estão indo de ônibus, mas o meu investimento em Marco Polo foi olhando para ali a idade dos veículos que já estão ultrapassados. Em algum momento nos próximos anos chegará um contrato. E chegando esse contrato, o mercado já está estimando isso e agora vem as recomendações de compra. Mas só que a gente comprou 2,50 para um Pomo 4 mais barato no início deste ano. Então, a nossa abertura é sobre as nossas melhores ações. Também vamos passar por Petro, que ficamos o combinado, Vale todos os dias e a CSN Mineração, tá? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Todos os dias a gente fala sobre ações, fatos relevantes, o que está acontecendo. Geralmente, eu estou postando 2 vídeos, um às 7 da manhã e um às 18h30, que seria com uma análise de uma ação, tá? Não tá performando bem, então vocês estão aqui no canal, pô, vocês não estão assistindo às 18h30. Acho que vou ter que parar de trazer hoje às 18h30. E daí, só o das 7 da manhã, que é os nossos comunicados, os resultados, fatos relevantes de tudo que está acontecendo, tá bom? Então, pessoal, o último vídeo foi da Leve 3, né, que caiu bastante, perdeu uma zona interessante e todo aquele movimento que a gente já estava acompanhando da Mali Metal Leve. Vamos lá, vamos iniciar. Temos aqui, primeiramente, estamos na semana decisiva. Também essa semana é a semana vencimento de opções do próprio Ibovespa, vencimento de opções no total e também poderemos ter aí até esta sexta-feira aí o pacote do corte de gastos que ainda não chegou. Temos aqui, ó, assinatura do PT em manifesto contra corte de gastos provoca racha no partido. Então temos aqui assinaturas aqui contra o corte de gasto. E o mercado, ele fica nervoso e derruba, e pra gente que tem as nossas posições para dividendos é perfeito, tá? Agora para quem tá de trade é complicado. Mas olhando no longo prazo, eu estou mirando também a minha carteira de dividendos. Então, isso traz ruídos para o mercado. Então, o manifesto ele tem assinaturas ali de legendas como o PDT, PSOL, PSB, além de sindicatos, entidades de classe e movimentos sociais, tá? Então, fique ligado porque saiu essas notícias e o mercado ele estressou. Não podemos esquecer também, temos aqui. Estamos diante de um governo fraco, ruim, inepto, diz Ricardo Lacerda, do BR Partners, né? Então, o BR Partners, banco de investimento, e aqui nessa entrevista, estamos vendo o Ricardo Lacerda olhar praticamente para o que está acontecendo com a economia e também querendo que a economia melhore para o banco trazer mais retorno e ele receber também, né? Então, na parte ali dos dividendos atrelados aos sócios do BR Partners. Em entrevista ao Léo Fed aqui, Ricardo Lacerda, CEO, fundador do BR Partners, diz que não vê disposição do governo federal em fazer um ajuste fiscal e que Lula 3 está cada vez mais parecido com Dilma 2. Então, Silas, o que você acha? Olhamos para os títulos
da taxa de juros e também temos aqui os de renda fixa. Praticamente estamos iguais, tá? Então, se isso aqui continuar, pessoal, sem Silas, você tá desejando que isso fique ruim? Não, pessoal, não tô, porque eu tenho minhas posições aqui e quero realizar com vocês. Mas em uma deteriorização, a gente vai ver aí as nossas ações ainda caindo mais, tá? Então fica o alerta caso você tá ainda de olho na Bolsa Brasileira, estamos aqui sempre de olho. No minério de ferro, 0,39 de alta, tá? Negociando praticamente a 105 a 106 dólares aqui nesta manhã. O resultado da CSN Mineração, ele vem aqui com alguns pontos desse terceiro trimestre. Então, os destaques, tivemos aqui, ó, maior volume de vendas da história, tá? Aqui da CSN Mineração. Geração de caixa pressionada pelos impactos de menor resultado operacional e aumento nos investimentos, tá? A planta lá da P15. A posição de caixa ainda mais forte após novos contratos de pré-pagamento. Então temos aí praticamente 14 bi em caixa neste momento. Lembrando que o anúncio de dividendos aqui, se eu não me engano, é para o final do ano, né? Vamos ver se temos a data já projetada. Então, para quem segurou a posição no dia 3 de outubro, vai receber no dia 31 de dezembro, né? Até o dia 31 de dezembro, os dividendos do CSN Mineração. Então, olhando para este resultado, comparando o terceiro tri com o segundo tri, podemos ver que as vendas aumentaram bastante, de 10,7 milhões para 11,8. As vendas foram muito bons, tá? Foi muito bom. E mercado externo puxou aí a alta e o mercado interno também. Temos aqui a sua receita líquida em queda de 10%, por causa também da cotação do minério de ferro, o lucro bruto caindo 33%, a geração de caixa 29% e a sua margem EBITDA aqui caindo de 48% para 38%. O lucro da CSN Mineração ficou na casa de 400 milhões, tá? Então a gente pode ver que a produção foi melhor que o segundo trimestre. Tivemos aqui o volume de vendas superior. O que impactou aqui foi a própria cotação que reduziu do minério de ferro e depois voltou a subir com o pacote de estímulo da China, tá? Então, ó, o custo do produto vendido foi um ponto que melhorou muito, tá? Porque ele atingiu 19,2 aqui dólares a tonelada. Então, representa uma queda de 9% ao tri anterior, tá? Então, esse custo caixa é positivo, essa parte de queda, é positivo a parte do volume de vendas, o volume de produção é positivo. O que faz o resultado, na minha visão, ser um resultado fraco foi aqui a parte do minério de ferro que reduziu e também, comparando com o segundo tri, a gente teve um hedge, né, que fez o lucro aumentar. Então, a sua posição, que foi de 1,5 agora para 400 milhões de reais, tá? Então, olhando para isso, a gente tem esse resultado aí como um pouco fraco e depois a gente faz um solo de CSN Mineração, que ontem caiu também, né? Depois a gente fala de Bradespar. A CSN Mineração, ela reduziu, ó, um pouco menos do que Vale e também Bradespar, ela caiu 3,8%, negociando agora em cima desta linha aí onde a gente já tinha, que era a linha de suporte, né? Onde era resistência, vira suporte, a gente fica de olho nisso para ver se não vai deteriorar mais, né? E, pessoal, não podemos esquecer que pode também desenhar agora uma linha de tendência e voltar de novo a 6,27. Os fatos relevantes mostram que foi vendido a 7,50. E agora, a controladora, mais um prejuízo. Agora a gente está falando da Companhia Siderúrgica Nacional, saiu de 200 milhões de prejuízo no segundo tri para o terceiro tri de 751 milhões. Então isso mostra que cada vez mais está parecendo que, para cumprir com suas obrigações, vai precisar vender um pedacinho de CSN Mineração, tá? De 80% reduziu, iremos atualizar, mas até 51% ainda ela é controladora, com a maior participação do capital social aqui da Semin 3. É bom para os acionistas porque deixa as ações também em livre circulação. Resultado fraco, hein? Fraco da Companhia Siderúrgica Nacional. E só está na cotação que se encontra-se hoje por causa da CSN Mineração e dos seus resultados. Agora, pessoal, Banrisul. Banrisul trouxe o seu resultado, um resultado do terceiro trimestre de 2024, com queda comparado ao segundo tri de 2024 e comparado ao ano anterior, um aumento do lucro líquido, tá? Esse resultado do Banrisul
ele também nos mostra um pouco de fraqueza, tá? Aqui do BRSR. E recentemente a gente teve fundos vendendo o Banrisul e fundos que são aqui visando dividendos. E olhando para isso, eu falei, pô, não vou aumentar até entender esse balanço. E entendendo esse balanço, percebi que mais uma queda do lucro aqui do próprio BRSR. E olhando para os seus indicadores, seus índices, e a gente tem aqui o ROI caindo, que nos mostra que o retorno está sendo prejudicado. O índice de eficiência aqui do banco 57,5, 57,2, teve um leve aumento, tá? O índice de inadimplência 2,08, redução, isso é positivo. O índice de cobertura 215%, duas vezes para cobrir índice de inadimplência, tá? Então seria positivo nessa parte. O índice de provisionamento 4,5% e o índice de Basileia 17,9%. Então, o resultado um pouco fraco, mas não quer dizer que, Silas, agora o Banrisul vai sair de 11 para 10, para 9, para 8. Pessoal, eu lembro que, eu sempre acompanho o Banrisul, eu lembro que aqui eu tinha uma posição montada de trade em Banrisul, por causa que já tinha caído e eu tinha vendido minha posição no ano de 2023. E o que aconteceu quando tocou aqui no resultado do terceiro trimestre? Olha isso, ele bateu um fundo e voltou a subir. Então, o pessoal que estava comigo na comunidade também não entendeu nada, e eu também não entendi. O resultado na época ele foi ruim, ele foi fraco, se eu não me engano foi 100 e alguma coisa de lucro, e ele voltou a subir. Então, a gente pode também desenhar o mesmo cenário. Mas se não desenhar, temos mais um suporte, 10,54, aí, tá? Para BRSR 6. Caso você tenha, já deixa nos comentários que aí a gente faz o acompanhamento. Olhando para as ações de Raizen 2,67, este resultado, um resultado que chama atenção, tá? Chama atenção por quê? Porque a parte do açúcar foi muito forte, mas só que a parte de renováveis e mobilidade teve aqui um enfraquecimento. Só que tivemos aqui uma receita crescendo, ó, de 72 bi de receita. Um lucro bruto de 4,3, um EBIT aqui de 1,7 e totalizando se é lucro ou prejuízo, tivemos um ajustado 96 de 158 milhões. Eu gosto de olhar para geração de caixa, porque eu já sei que tiver muitos investimentos e a gente tem uma dívida também interessante, tá? Então, nessa parte da geração de caixa, 4,6 contra 4,3, teve até um crescimento. A sua dívida cresceu bastante, cresceu 5, quase 6 bi, tá? 19% de comparação, quando a gente compara com períodos anteriores. Então, o retorno de 20 caiu para 13, e esse resultado, na minha visão, ele é misto, porque teve um crescimento muito forte da parte de açúcar, tá? Aqui da Raizen. Olhando para a Raizen, também tivemos comunicado ao mercado o início da operação aqui de teste e comissionamento das plantas aqui da barra de etanol de segunda geração. Então, temos a parte do etanol segunda geração como uma arma para quem está aqui olhando para a Raizen, não de curto prazo. Aqui, esse investimento é de 10 a 15 anos, tá? Mínimo 7 a 10 anos. Por que, Silão? Porque a gente tem essas plantas de etanol segunda geração em construção para o aumento da nossa geração de caixa e, posteriormente, o lucro. Então, por isso, esse investimento que a gente faz hoje a 2,67, a gente tem que estar olhando para o longuíssimo prazo, tá? Então, ó, tivemos aqui que comissionamento de duas plantas de etanol segunda geração nos parques aqui Bioenergia aqui de Univale, planta 3 e barra planta 4. Localizada respectivamente na cidade de Valparaíso e Barra Bonita, ambos os estados de São Paulo, tá? O efetivo início da produção e dos embarques aos clientes já contratados deverão acontecer ainda nesta safra 24/25, após a conclusão da fase atual de testes, tá bom? Então essa planta aqui, cada planta contou com investimento total de 1,2 bi, e o que eu falei para vocês, se tiver aumento nos custos, o mercado vai ainda precificar as ações de Raizen. Por quê? Porque é de 2022 ainda esse valuation de 1,2. Se a gente tiver uma precificação, pode ser que bata de novo. E terá capacidade nominal anual aqui de 82 mil metros cúbicos e de 82 milhões de litros, tá bom? Então isso, todas essas operações que a Raizen vai fazendo, vai aumentando pouquinho em pouquinho a sua margem de lucro. E aumentando a margem de lucro, uma receita crescente de 72 bi, uma receita forte aqui no trimestre,
Quando a margem de lucro aumenta 1% para 2%, isso dá um resultado no lucro interessantíssimo. E o comunicado ao mercado, a reciclagem do seu portfólio, ela diz aqui que ela, nessa data, sua controlada raiz em energia, que foi a que fez o aumento de capital via subscrição, lembra que saiu nas notícias, e aí eu sentei aqui e falei, pessoal, não é a Raizen, é a Raizen Energia, e quem vai pagar por esse aumento é a Raiz 4, tá? Assinou com a Alta Mogiana a venda de 900 mil toneladas de cana-de-açúcar, incluindo cana própria, a cessão do contrato de fornecedores, tá? Pelo montante aproximado de 381 milhões de reais. 75 dólares a tonelada da cana, um movimento aí que ela fechou com a Alta Mogiana SA, tá bom? Então, de olho nisso, de olho na Raizen, um movimento interessante e um resultado misto, com crescimento de receita e um lucro que foi prejuízo, tá? Então temos aqui o resultado de Taurus aqui no nosso radar, e esse resultado chama a atenção porque é um resultado aqui inferior ao trimestre anterior, tá? Então chama atenção aqui nisso. A receita operacional, a gente teve aqui uma queda muito forte, um custo produto vendido, a gente teve um acompanhamento, mas a gente não teve uma redução. O lucro bruto de 127 milhões, as suas margens de 35%, e quando a gente olha para o resultado líquido, 26,1 milhões, tá? Então, o que antes, no segundo tri, era 9 milhões de prejuízo, agora caiu, mas só que teve algumas reversões que deu o lucro líquido. E a gente entende que esse resultado ele tem sido negativo por causa da queda das suas receitas e perdeu aqui, tanto no exterior, quanto aqui no Brasil, comparado ao segundo tri, tá? Então, de olho nisso, pessoal, vamos ficar de olho. Também tivemos um fato relevante sobre Tasa, tá? Taurus, e é um formador de mercado que ele está contratando e é o BTG Corretora, tá? Então fique de olho nisso, um formador de mercado para suas ações, que encontra-se aqui, ó, o Trump Day, foi para 10,45 e voltou a cair. Está devolvendo. O que que a gente precisa? Que o Trump ele faça ali o papel, entendeu? Então, incentive, libere mais ainda, não sei se impostos, tudo isso a gente fica de olho aí para os anúncios. Olhando para Jales Machado no nosso radar, a gente tem aqui um resultado muito interessante para quem está de olho em Jales, com a queda na cotação, né? A Jales caiu bem, mas esse resultado do segundo TRI 25 ele é um resultado positivo, tá? A receita cresceu 11%, o custo por produto vendido teve uma elevação aqui de 20%, mas a receita também cresceu 11%, dando aí 10,10. Seu lucro bruto deu uma recuada de 12%. Sua geração de caixa na parte ajustada subiu 5%. E a parte do resultado líquido, a gente teve o que era prejuízo, agora para lucro de 33,8%. Tá? Então, olhando também para 6 meses 24, 6 meses 25, a gente tem aqui, ó, a parte da dívida, né, que aumentou de 1,3 bi para 1,8, e a dívida líquida sobre geração de 0,9 vezes, dívida líquida sobre EBITDA de 1,2. Um resultado positivo, porque o mercado já esperava um resultado mais fraco aqui de Jales. Agora falando da parte aqui da CVC, a gente tem um resultado positivo, hein? A receita cresceu 363 milhões, geração de 115 milhões, o EBITDA de 124, a sua margem de 34% e o lucro de 14,4%, que caiu de 87 de prejuízo, foi para 14,4%. Então eu tinha falado para vocês, também tem uma posiçãozinha aqui em CVC, e aquela margem de, aquela curva de queda de lucro, de prejuízo, e depois retorna para lucro. Isso é um movimento que o mercado gosta de ver. A Copasa traz aqui um comunicado ao mercado sobre esclarecimento sobre as negociações atípicas. O que está acontecendo com o Copasa, hein? Tá subindo do nada. Então ela estava praticamente R$ 22, agora já está quase 24. Teve aqui, não teve um aumento no volume, né? Praticamente se mantém aqui na base dos últimos 6, 7 dias, mas comparado ao mês anterior, teve um aumento sim no volume. E no caso, eles estão olhando, com certeza o investidor está olhando para os dividendos que estão chegando, né? Então, olhando para os dividendos de Copasa, que a gente tem Santander, e vamos passar aqui Petrobras, Auren, a Engie
Banco ABC, vamos ver se eu acho aqui a Copasa. Aqui a Copasa primeira. A gente tem, pessoal, um dividendo a de ser distribuído de 59 centavos de extraordinário para o final do ano. Então o mercado ele tá vendo isso. E aí ele já precificou aí a Copasa. Olhando também, Silas, qual que é o seu preço teto? Meu preço teto, eu não me reposicionei depois que eu vendi, tá? Só compartilhando aqui com vocês. Eu não me reposicionei porque eu não acreditava tanto no pagamento de dividendos. E a Copasa está praticamente um preço teto de R$ 21. Ela bateu 22 quando a gente abre gráfico. Aqui é sempre interessante dar uma olhada. Ela bateu R$ 22, quase pegou o nosso alvo de 21, tá? E se eu tivesse recomprado na região de 21, teria mais um lucro de 3 por ação que quando eu vendi aqui em cima. Então podemos ver, ó, Copasa no diário chegou a bater 25,44 e recuou. Um movimento que nos fala aí sobre um próximo suporte na região de 23, tá? R$ 23 é o próximo suporte, mas em tendência de alta agora no curto prazo, tentando voltar a subir. Então ela chegou praticamente, ó, 17 de outubro, 21,81, a sua mínima. E agora 25. Então batemos quase no nosso alvo de 21, mas só que não chegou abaixo dos 21, tá bom? Por isso que eu falo, pessoal, não tente acertar a cabeça da mosca, só acerte aí a mosca, tá? Agora o comunicado ao mercado, venda de participação acionária relevante do banco ABCB4. Temos aqui a Charlie River, administrador de recurso, diminuindo a sua posição em bolsa brasileira e olhando para ABC B4, temos aí também uma região interessante de suporte, tá? Então essa região é uma região de suporte, podendo bater nos 20, preço interessante. O que a gente tinha projetado em dezembro se frustrou. O mercado bateu e as ações do banco ABCB4 foram juntas, tá bom? De olho nisso. E temos aqui a Marco Polo, a BlackRock comunica que está comprando as suas ações também, posicionando vias derivativos, opções, tá? De Marco Polo. Estou olhando para Marco Polo, Pomo 4, 9,45. A gente iniciou nossa posição no início do ano, ó, nessa região de 5 para R$ 6. E hoje, nossa posição já deu 84%, praticamente, de Pomo 4. Só que eu troquei para Pomo 3. Por que esse lance trocou para Pomo 3? Porque eu tenho menos de 5 mil ações, não preciso ficar vendendo, tá? E aqui a cotação é mais barata e eu recebo o mesmo dividendo. Então eu troquei, tá bom? Então, Marco Polo, a tese de investimento minha no início do ano foi essa da troca dos ônibus que já estão aí muitos antigos, tá bom? Então, olhando para isso, agora a gente passa para olhar Petro e Vale, para não esquecermos. Temos aqui, hoje tem informações sobre o petróleo nos Estados Unidos, hein? Da OPEP, o relatório. E os estoques, e olhando para isso, ó. Petróleo volta a tocar numa região de 71. Passando aí para baixo, a gente pode voltar para 68, tá? Então, ruídos de OPEP aí no radar. Agora, olhar para Petro é olhar para dividendos extraordinários. E bateu 35 é aquele negócio, né? Bateu 35 eu papei. E agora passou da nossa média de 200, positivo. Tem um movimento leve de venda, pode ser que dê uma lateralizada agora, tentando voltar e subir. E pode voltar para o suporte de 36,38, tá? Mais ou menos essa região aqui. Eu fiquei de falar de alguma ação, né? Bradespar, isso mesmo. Ó, a Bradespar hoje desconta os dividendos. Ontem a gente falou que o alvo era 18, né? Mas só que bateu muito. E olha onde a Bradespar quer tocar. Ela quer tocar aqui nessa região aqui embaixo, onde temos um outro suporte aqui embaixo. Então ela quer tocar nessa região aqui de 17,50, 17,80. Ela quer tocar aqui embaixo, tá? Então vamos ficar de olho aí em tudo que está acontecendo, tá bom? Então minério negociando a 105, Bradespar em queda, CSN Mineração com resultado em algumas pontas bons, em outras pontas fraco por causa do último trimestre também. Tivemos aí um lucro extraordinário, né? Não podemos esquecer que foi por causa de hedge, de proteção.
Então é isso. Fica o convite, caso você também queira abrir sua conta separado de trade na corretora da Fury, aqui você tem diversas opções para negociar, comprar, investir e também fazer trade. Caso você queira, link na descrição, você ganha até 220 ações da CSN Mineração. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.